Alô você, meu amigo, você minha amiga, você que está assistindo a gente pelas redes sociais, não esquece de dar aquele joinha, né? Botar aquele like aí, ou se não gostar, aí você dá o não gostei. No caso do YouTube, aí você pode dar o gostei, você pode compartilhar. Eu gosto sempre de lembrar que no YouTube você pode até compartilhar com o seu grupo de WhatsApp. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, o canal do Cardinô no YouTube, vai lá, se inscreve, porque toda vez que você se inscreve no canal, aciona aquele sininho. Aí eu comecei aqui uma live, um vídeo, coloquei no ar, você já é imediatamente notificado. A nossa página no Facebook é uma fanpage, você curtindo lá, você já é automaticamente comunicado, né? E toda vez que a gente bota um conteúdo novo, você vai saber, tá? Em primeira mão. É a mesma coisa acontecendo no Twitter e no nosso Instagram também. Você que está seguindo a gente aí no Instagram, aliás, nossa conta no Instagram tem crescido bastante, viu? Obrigado, muito grato mesmo. Hoje a gente vai falar sobre diversos assuntos, mas eu vou começar logo sobre um assunto que me marcaram aqui nas minhas redes sociais. É um mau cheiro que surgiu lá na Praia do Janga, em Paulista. Quem acompanha a gente, né, nas redes sociais, nos nossos programas, no rádio, na televisão, sabe que eu sempre tive uma preocupação muito grande com referência ao meio ambiente. Principalmente a situação das praias no estado de Pernambuco e as praias de uma forma geral. Até porque se você olhar nos nossos canais de viagens, né, tem no nosso site, o cardinô.com.br, tem no YouTube, tá? Eu tenho inclusive uma extensão do YouTube chamada Cardinô no Mundo, mas eu tenho o setor de viagens também no canal do Cardinô. Você vai dando uma olhadinha. Eu sempre gostei muito de praia, muito, muito de praia. Então eu tenho uma atenção especial sobre as praias do nosso país e do mundo todo, né? Acompanho esse negócio de aquecimento global, as praias que estão sendo engolidas, vez por outra vocês sabem que eu coloco essas situações aqui. O pessoal me marcou sobre o Janga porque é o seguinte, nós já tínhamos feito algumas reportagens sobre o Janga e as imagens, elas são as mesmas. Infelizmente, né? Infelizmente. A praia, ela está sofrendo com a situação da rede sanitária que não existe, não tem rede de recolhimento de esgoto, tá? Tem em algumas partes de Paulista, mas é muito pouco. É muito pouco. Houve inclusive uma promessa de Paulista que iria tentar resolver isso e não resolveu, tá? Não resolveu. A pessoa compra um imóvel na beira-mar. Você já viu que aí já vai pagar caro, porque o metro quadrado é caro, né? Aí tá lá, Praia do Janga, Pau Amarelo, na beira-mar. Aí a pessoa acorda, quando abre a janela, ao contrário de sentir a brisa do mar, sente um cheiro de fedor. Tem a questão da alga, problema de alga, que é um problema também do meio ambiente. É ligado também à situação da rede de esgoto. E tem a própria rede de esgoto. É muito claro, é assim aberto. Isso é uma coisa absurda, isso é um crime contra a natureza. Eu venho falando sobre isso há muito tempo e queria chamar a sua atenção de novo sobre essa situação, porque infelizmente os nossos governantes, eles não estão gastando o nosso dinheiro como deveriam. Isso é essencial. Nós temos hoje praias lindíssimas que estão enfrentando problemas. A praia de Porto de Galinhas mesmo tem uma determinação do Ministério Público para que não faça mais obras. O lençol freático na área de Porto de Galinhas está saturado, porque não tem saneamento básico. Imagina você a praia de Porto de Galinhas, que já foi considerada a praia mais bonita no mundo, ela de repente conviver com essa situação de que o cidadão que faz uma pousada, o cidadão que compra um imóvel não pode nem lançar a mão de um poço, porque o lençol freático, a água do poço, ela vem contaminada. É essa a realidade.
E existe uma preocupação minha muito grande porque as pessoas estão migrando de Porto de Galinhas. Eu estou vendo nas redes sociais. E estão começando a frequentar muito mais Carneiros. E já tem alguns empreendimentos enormes sendo anunciados para Carneiros. Se Porto de Galinhas, na Berlim desses anos todos, não tem sistema de esgoto sanitário, imagina Carneiros. Imagina Carneiros. O pior é que os nossos governantes não saem do canto. Esses caras vivem falando de meio ambiente, a natureza, como se o sistema sanitário não fosse a preservação do meio ambiente. É problema, viu? É problema. Esse problema da vacina, eu digo problema, né, porque deveria ser a solução. Mas toda vez que tem que ter vacina, era para o adulto, era para o pessoal da saúde, era para professor, e agora é para criança. Toda vez tem que ter confusão, né? Tem que ter confusão. Eu estou vendo aqui que o governador de Pernambuco, que agora é o chefe do consórcio Nordeste, já mandou carta para o Ministério da Saúde cobrando vacinas do Instituto Butantan, a Coronavac. Tá? E é um negócio muito precipitado, né? Muito precipitado. Porque o próprio Instituto Butantan já emitiu uma nota hoje, dizendo que o Ministério da Saúde já manifestou um interesse por doses da Coronavac e que deve firmar um contrato para comprar a Coronavac para vacinar crianças e adolescentes. O Instituto estava aguardando o posicionamento da pasta e já veio. A informação inicial é que o governo federal deve fazer um contrato de 7 milhões de doses. Lembro a vocês que essa vacina é para o público de 6 a 11 anos. Inclusive, eu tenho uma reportagem da TV Brasil sobre esta vacina, até para você se guiar, né? É a Coronavac e é a mesma vacina para adulto. Vejam comigo a reportagem. A Sinovac, fabricante da chinesa Coronavac, apresentou mais de 10 estudos que validaram o uso da vacinação em crianças e adolescentes e pediu para aplicar 2 doses pediátricas a partir de 3 anos de idade. Mas a área técnica da Anvisa defendeu a aplicação da vacina apenas em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Após análise aprofundada em 2 pesquisas, uma chinesa e outra chilena, os técnicos preferiram não liberar o produto para crianças mais novas, até que haja a apresentação de novos dados que possam subsidiar a ampliação para a próxima faixa etária. A relatora do pedido atendeu à recomendação dos técnicos e foi seguida pela maioria dos diretores. Os benefícios conhecidos e potenciais da vacina Coronavac superam seus riscos. A Anvisa recomendou ainda que a vacina pediátrica não deve ser aplicada nos pequenos com baixa imunidade, os imunos comprometidos, por não possuírem defesa contra infecções. A agência sugere também o monitoramento da vacinação infantil em todo o país, com avaliações regulares de eficiência e segurança. A decisão sobre quando, como, onde e se a vacina se dará adotada pelo PNI para crianças acima de 6 anos é do Ministério da Saúde. Viram aí? Não sei por que tanta confusão com essa vacina. Até porque ela é a mesma que já foi aplicada. Não tem diferença da vacina de adulto para a vacina de criança. Ela foi aprovada desta maneira pela Anvisa. Aí, o seguinte, por que você está falando, Cardinal, disso? Eu estou falando porque os estados têm estoque ainda. Ainda tem estoque, inclusive vacinas Coronavac, que não venceram. Pernambuco tem 150 mil doses. Pernambuco tem 150 mil doses que dá para vacinar. Com as 2 doses, 75 mil crianças e adolescentes. Então, não entendi. Sinceramente, não entendi porque é a confusão.
provavelmente todo o Estado brasileiro tem ainda reserva de Coronavac. E tem que usar. Vai ter que usar, não pode deixar a vacina vencer. Essas vacinas, a média de preço é $5. Tá? Dá mais de R$60 cada vacina. São vacinas caras. Então, se tem estoque, tem que usar. A outra bronca, a outra confusão, é com o advogado-geral da União. O ministro Bruno Bianco Leal voltou a falar sobre a ação que ele impetrou e que o ministro do Supremo, Lewandowski, ele determinou algumas medidas aos estados. Qual é o problema? E esse é um problema grande. É que vários estados utilizaram vacinas que não são aprovadas para crianças e adolescentes nas crianças. Inclusive, o ministro, está falando no acompanhamento. O acompanhamento que deve ser feito dessas crianças que foram vacinadas com a vacina errada. Olá, meus amigos. Eu passo aqui hoje, por mim e pela Advocacia Geral da União, para repor a verdade em relação à providência jurídica tomada pela Advocacia Geral da União no caso da vacinação de crianças. E acabar, de uma vez por todas, com a mentira que está sendo dita por um diretor da Anvisa, essa instituição tão respeitada e que está sendo usada para a promoção pessoal deste sujeito. A Advocacia Geral da União recebeu dados oficiais da Rede Nacional de Dados em Saúde sobre aplicação indevida de doses de adultos em crianças, sobre aplicação de vacinas anteriormente à aprovação justamente pela Anvisa. Portanto, prováveis equívocos que nos chegaram de um banco de dados oficiais fornecidos pelo Ministério da Saúde, quanto a vários, mais de 20 mil equívocos de aplicações em vacinas em nossas crianças. Diante disso, a Advocacia Geral da União peticionou de imediato numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, por meio da qual o ministro Ricardo Lewandowski coordena, observa, gere toda essa questão jurídica relativa à vacinação de crianças. E nós, enquanto advogados, temos a obrigação de lhe passar tudo o que ocorre nessas questões. Tivemos conhecimento desses dados e levamos ao ministro, justamente para que os estados tenham a oportunidade de demonstrarem para a Advocacia Geral da União, para o Supremo Tribunal Federal, para o governo federal, em última análise, para a sociedade, o que ocorreu. O que buscamos aqui? Guarnecer, proteger, observar ao máximo a proteção integral à criança, para que nossas crianças sejam protegidas e para que não haja equívoco na aplicação das vacinas, justamente para que se cumpram as determinações da Anvisa, órgão em relação ao qual esta pessoa se aproveita para promoção política, e também as recomendações do Ministério da Saúde. É o que nós queremos, em última análise, a saúde das nossas crianças. E assim foi feito. Imediatamente, o ministro Ricardo Lewandowski pediu informações aos governadores, e é isso que nós queremos. Nós queremos saber o que de fato ocorreu. Nós queremos que não mais ocorram equívocos, para que a saúde das crianças seja preservada. Isso, em momento algum, coloca em xeque a autoridade e a respeitabilidade do SUS. Erros confirmam a total regra de que o SUS é absolutamente correto e vem trabalhando no sentido mais profícuo possível. Agora, não podemos ignorar erros. Temos que apurar o que aconteceu e, para frente, resolvê-los. É assim que o SUS vai crescer e é assim que o SUS vem crescendo sempre na sua história, corrigindo os equívocos. E é assim que nós fizemos. Também disse que essas vacinas não estão no PNI. As vacinas estão no PMO, porque elas são de uso emergencial. Portanto, o Ministério da Saúde forneceu também ao Supremo Tribunal Federal, tão logo aprovado pela Anvisa, depois de audiências públicas, uma nota técnica com parecer do Ministro da Saúde, que diz que as vacinas devem cumprir todas as recomendações da Anvisa, para justamente proteger a saúde das crianças. E também que ela não seria obrigatória. E foi isso que nós dissemos. Eu apenas
digo o que está na lei, o que foi chancelado pelo Supremo Tribunal Federal e aquilo que traz maior proteção à saúde das crianças. Não esperem nada diferente da Advocacia Geral da União, que é uma instituição de Estado formada por profissionais absolutamente competentes, respeitáveis e que não atuam de maneira política. A nossa atuação foi legal, a nossa atuação foi constitucional e, do contrário, caso tivéssemos conhecimento de equívocos que ocorreram na vacinação de crianças e não tivéssemos tomado as atitudes, estaremos prevaricando. Nunca prevaricaremos. E não serão pessoas oportunistas que colocarão em xeque a respeitabilidade e a reputação dessa instituição que é a Advocacia Geral da União. Tenho certeza absoluta que nós sempre agiremos de acordo com a Constituição Federal. E lembro, uma vez mais, a nossa petição foi tão correta que quase que imediatamente o ministro Ricardo Lewandowski pediu para que os governadores, ou melhor, determinou para que os governadores esclareçam o que ocorreu. Ninguém perde com isso. Todos ganham. Ganham as crianças, ganham os pais, ganham o SUS e ganha a sociedade. O nosso compromisso é com a lei e com a Constituição Federal. Um abraço a todos. Meu amigo, é isso aí, minha amiga. É confusão, é bronca atrás de bronca, né? E neste momento a gente não tem muita segurança do que está acontecendo com essas variantes. Veio aquela Delta, agora veio essa Ômicron, os números estão crescendo. E, gente, independente de vacina, neste momento, independente de vacina. Eu, inclusive, já disse a vocês que há dois tipos de negacionistas. Tem o negacionista que diz que vacina não funciona, né? Eu, por exemplo, acho que vacina funciona. Eu tomei 2 doses, né? Eu não sou negacionista, quero deixar bem claro aqui, né? Já mostrei até meu cartão de vacinação aqui. Então, eu não tenho esse tipo de problema, mas também existe aquele negacionista que acha que a vacina funciona, mas que não está vendo a situação que nós estamos vivendo neste momento. Que as vacinas que antes eram aplicadas, elas precisam de serem reformuladas. E os próprios laboratórios já admitem isso. Já admitem. Eu estou vendo aqui que o Instituto Butantan vai trazer em março uma nova vacina da influenza, que é da gripe, que está assolando o H3N2. A Pfizer está trazendo também em março aí uma atualização da sua vacina, a Pfizer. E a gente tem que, neste momento, conviver com a situação da Ômicron, porque a situação começou a apertar. Pessoal me cobrando aqui, deixa eu mostrar de novo a tela do computador e demonstrar para você como é que anda a nossa situação. Primeiro, deixa eu mostrar aqui um apanhado da agência de notícias Reuters sobre a Europa, né? Diz aqui que o número de novas infecções registradas na Ucrânia tem aumentado por 12 dias consecutivos. Número médio de novas infecções na Bélgica aumenta em mais de 25 mil nas últimas 3 semanas, 60% do seu pico anterior. Número médio de novas infecções relatadas na Estônia a cada dia atinge um novo recorde agora, registrando mais de 2.500 casos, isso por dia. A agência Reuters também fala sobre os dados que está coletando sobre as infecções diárias da Covid-19 e também dados de mortes de 240 países. Os gráficos aqui, ocorreram pelo menos 109.023.000 infecções. 1.932.000 mortes registradas pelo novo coronavírus só na Europa até o presente momento. Neste momento, os países que estão relatando aumento de casos, maior número de infecções: França, Itália, Reino Unido, você vai vendo aqui, Alemanha e Espanha. Aumento de casos. Países que relatam o maior número de mortes. Você vê aqui, a Rússia, mas está em queda. Está com um número alto de mortes, mas está em queda. A Itália, você vê que, embora tenha um número menor de mortes, mas está aumentando
Polônia, Reino Unido, que está aumentando o número de mortes, lembrando que o Reino Unido vai abrir completamente a economia a partir da próxima segunda-feira, inclusive não vai exigir máscara, nada mais disso. E a França, tá neste momento também com o aumento de número de mortes. Eu estava verificando que o pessoal comentou muito sobre Portugal. Eu estou já na tela aqui com a estatística de Portugal, a estatística atual. Então vamos aqui para o dia 20, novos casos 56.426, a média dos 7 dias 40.731. É bom lembrar que Portugal tem a população de Pernambuco, por exemplo, no Brasil. 9.600.000 habitantes, né? Então, o número de casos relatados é alto, muito alto neste momento. Vamos ver a mortalidade. Você vê que houve uma queda em relação ao pico, mas o número aumentou, né? Você tem um país que tem uma população igual à de Pernambuco e que está, neste momento, com uma média de 35 mortes nos últimos 7 dias. Pernambuco, por exemplo, relatou ontem 4 mortos, sendo que uma das mortes relatadas é do dia 7 de abril do ano passado. 7 de abril do ano passado. Vamos olhar agora o Brasil, a estatística do Brasil, como é que se encontra nesse momento. Novos casos. Nós temos aí 169.786. Está aumentando. O pico para esses casos deve acontecer já no início de fevereiro, é o que relatam os cientistas que estão lidando com esses casos, esse aumento do número de casos no Brasil. Vamos às mortes aqui. Também aumento, 351 mortes relatadas e a média dos 7 dias, 235. Vamos olhar como é que está a vacinação. Não houve muita mudança, né? 69,6%. A vacinação de totalmente vacinados no Brasil, 18,7% de pessoas que tomaram a dose de reforço. Deixa eu só mostrar para vocês como é a vacinação em Portugal e que a situação dessa variante, a Ômicron, ela não tem, assim, escolha de vacinado e não vacinado. Infelizmente estão colocando muito sobre isso, né? Mas eu vejo aqui nos dados estatísticos que não tem muita escolha, né? Portugal está enfrentando uma alta, inclusive de mortalidade nesse momento, tá? Com uma média de 35 pessoas morrendo por dia. E a população tem aí, ó, totalmente vacinados, 89,1% da população. E aqui está se incluindo crianças também. Já receberam a dose de reforço, 40,5%. O número de doses de reforço só é menor ao número da Inglaterra, né? Que eu já falei aqui para vocês. A Inglaterra tem na dose de reforço 54% da população com 3 doses, né? Com 3 doses. Então, apesar de ter uma população, basicamente é a mais vacinada do planeta, Portugal enfrenta, neste momento, alta de casos e alta também de mortos. E deixa eu passar para um assunto bem delicado, que é a questão de a pessoa se vacinar ou não vacinar, né? Questão da vacina ser obrigatória ou a vacina não ser obrigatória. É um dilema que todo dia a imprensa vem trazendo. Todo dia você vê manchete sobre essa situação. Tem manchete de pessoa vacinada, que pegou Covid, que faleceu. A gente observa isso no mundo todo, tá? Com dados realmente verdadeiros. Tá? E, é claro, a gente não deve levar esse assunto para a política, porque é um assunto de saúde. Acontece. Realmente acontece. E tem muita manchete sobre pessoa que não quis tomar vacina e que acabou falecendo. Aqui no Brasil, eu estou observando que quando uma pessoa que não toma vacina, e pode ser brasileira e pode ser de qualquer lugar do mundo, quando uma pessoa não toma vacina e
pega Covid e entra num estado grave, aí é muita manchete. Aí isso eu acho que é meio politicagem, tá? Não sei o que você acha, pode colocar aí nos comentários. Né? A internet é livre por isso, né? É democrática. Coloca aí no comentário o que você acha. Agora, neste momento, está internada a atriz Elisângela, ela é contra a vacina. Toda a manchete falando que ela é contra a vacina e Elisângela está internada. E como eu tenho visto que a imprensa dá muito valor e até mais espaço a esse tipo de situação, eu acabei de demonstrar para vocês no gráfico a variante Ômicron. Neste momento, nós estamos numa situação difícil até para se explicar. Não adianta vir com política, esquerda, direita, centro, alto, baixo. Não, isso aí não tem na saúde, na questão sanitária, isso não vai influir. Isso não vai influir. Então preste atenção. Portugal é um exemplo. Portugal, com a população quase toda vacinada, até a população vacinada com 3 doses, crianças vacinadas, está vivendo uma situação dificílima neste momento. Parece que está no momento de pico. E não é só momento de pico de casos, não. Da mortalidade também, que atingiu uma média de 35 mortos dia, quando Portugal tem a população de Pernambuco, 9.600.000 habitantes. A gente demonstrou aí para você no gráfico. Está aí no gráfico para você ver. Então, a Elisângela, ela teve Covid, fica numa situação grave e não tomou vacina. Mas tem um caso que eu acompanho, eu já falei para você que eu acompanho há muitos anos a turma da musculação, do fisiculturismo, e tem uma pessoa que sempre viu os treinamentos dele, né? O Júlio Balestrin, inclusive com competições internacionais, com premiações, troféus internacionais. O Júlio Balestrin, ele estava com um problema no braço, depois de pegar muito peso, né? E aí muita maromba, o Júlio Balestrin, ele não conseguia ter o movimento total do braço e fez uma cirurgia no cotovelo. Eu acompanhei os vídeos, inclusive ele mostrou o médico. E aí quando ele estava totalmente recuperado, ele tinha voltado inclusive a treinar. De repente, ele começa a ter febre, começa a apresentar uma taquicardia e baixou no hospital. Rapidamente, os médicos colocaram ele na UTI. Na UTI. Até então, não se tinha informação do que agravou a situação do Júlio. Eu vou mostrar para vocês um vídeo do médico que acompanhou ele, que também é um médico da maromba. Ele é ortopedista, é muito conhecido no Brasil todo, né? Você vai tomar até um susto que o cara é grande, que sorra danado. Tá? É o médico Paulo Musi. E o médico Paulo Musi conta a história, né, do que aconteceu com o Júlio. E, infelizmente, ele vacinado, totalmente vacinado, pegou Covid. O que aconteceu depois foi que são os grandes problemas. São cirurgias grandes. Na segunda cirurgia, o Júlio fez uma reação a corpo estranho. Por quê? Porque é uma cirurgia que você abre demais, que você mexe demais. E a gente continuou observando. Como uma reação a corpo estranho é uma coisa que pode acontecer, decidimos não mexer na cirurgia e esperamos. Ele viajou, descansou, divertiu e, infelizmente, nesse período, a cirurgia infectou. Então a gente tem que fazer uma limpeza cirúrgica. Limpar tudo que tinha dentro, deixar bonitinho e fechar, que foi feito. Só que o que aconteceu? Infelizmente o Júlio, apesar de estar vacinado, ele se infectou com o Covid. E ontem ele teve a fase pior do Covid, ele teve um grande avanço da doença e a gente mandou ele direto para o pronto-socorro do Hospital 9 de Julho. E lá ele estava numa situação de septicemia, ou seja, ele estava todo infectado. Como nós não sabíamos se era Covid ou se era uma infecção no cotovelo, porque a gente já tinha feito uma limpeza cirúrgica naquele cotovelo antes, o que nós fizemos? Toda a equipe clínica médica, infectologistas, eles vieram olhar o caso para a gente poder discutir, que é isso que a gente faz quando a gente está numa situação médica. A gente chama vários especialistas e sentamos numa junta médica para descobrir o que é o melhor caminho.
cada um dando a sua opinião, a sua observação do caso, para que o melhor destino seja descoberto. E aí, o que nós pensamos? O melhor destino seria interná-lo para tratar do Covid, porque ele acabou fazendo uma forma grave. Quando ele chegou no pronto-socorro, ele estava com mais de 120 batimentos por minuto de frequência cardíaca, febre dele estava super alta e ele estava muito desidratado, o que fazia ele mal ficar acordado, que deixou a gente muito preocupado na hora. A gente ficou controlando ele no pronto-socorro até ele ficar estabilizado, né? Então eu cheguei lá, eram umas 2 da tarde, para ter certeza que estava tudo indo bem e para o Júlio se sentir amparado, porque o que você sente nessa hora é muito medo, você não sabe o que está acontecendo, até que decidimos que vamos tratar a Covid e vamos olhar esse cotovelo, porque o cotovelo não pode ter problema nenhum. E aí a gente conseguiu a liberação da cirurgia, era 10 horas da noite, reabordamos o cotovelo, não tinha infecção, graças a Deus, estava tudo bem, mas valeu a pena a gente olhar para ter certeza. Medicina, pessoal, já é difícil quando você acha que as coisas elas estão indo para o caminho certo. Quando você deixa a dúvida, aí você perde completamente o controle da situação. E como medicina, ela não é uma ciência de resultado, é uma ciência de meios, ou seja, você dá o seu melhor sempre, porque o resultado é infelizmente imprevisível, a gente tinha que dar o nosso melhor sempre. O que foi feito foi essa reabordagem cirúrgica, lavagem do cotovelo do Júlio, e aí a gente decidiu deixá-lo na UTI nas próximas 24 horas, para que ele pudesse ser muito bem tratado, para que ele fosse visto de hora em hora, e assim a gente conseguisse não só controlar a questão do Covid, que é importante, mas também fazer com que ele ficasse seguro do ponto de vista ortopédico, que a cirurgia não tivesse sido perdida. Se você está na academia, eu sei que é chato, eu treino todo dia, eu treino super intenso, mas eu uso máscara. E a vigilância sanitária está aí para quê? Para fiscalizar as academias, e se você gosta de treinar e quer que sua academia fique aberta, use máscara. Por quê? Porque se chega a vigilância sanitária ali e pega você que se abaixou para deixar o narizão para fora, porque, eu estou cansado, eles fecham a sua academia. Você perde a sua saúde mental porque você para de treinar. Então, use a máscara. Porque é certo, porque funciona. Não é essa a discussão. A discussão é regra. A gente segue a regra. Essa situação que o médico Paulo Musi relatou, a questão da regra, né? Eu convivi com isso quando eu estava agora em São Paulo, né? Eu estava dentro de academia e era obrigatório usar máscara. Algumas pessoas deixavam ela cair pelo nariz, que não é o correto, mas era a regra. Era a regra. E a gente cumpre a norma legal. Né? Inglaterra mesmo, a partir de segunda-feira, não vai obrigar máscara em lugar nenhum. Há outros países que estão desta maneira, alguns estados americanos, e pode ser que amanhã ou depois, né, o céu fique azul e a gente consiga estar no mesmo patamar. E é isso que a gente espera. Eu queria agradecer a todos vocês, um bom final de semana a todos, um bom dia